falar sobre a espécie humana. A espécie humana é um funcionamento vivo. É uma espécie como milhares de outras espécies, regidas pelas mesmas regras das restantes espécies, que são regras do meio vivo. O meio vivo, se observarmos o meio ambiente, o meio total, ele tem dois movimentos, o movimento vivo e o movimento estéril. Portanto, vemos que os elementos da tabela periódica são organizados pela vida de forma diferente aos aglomerados estéreis. Portanto, porquê? Porque há dois movimentos opostos. Há o movimento vivo e o movimento estéril. Um é o movimento do equilíbrio, o outro é o movimento da estabilidade. Portanto, o equilíbrio é o elemento oposto à estabilidade. Se virmos uma balança de pratos, se metermos os pesos nos dois lados da balança, ela fica em equilíbrio, que é o ponto onde é mais fácil movimentar esse peso. Se tivermos várias toneladas divididas, portanto, conseguimos mexer 2 toneladas se elas estiverem em equilíbrio. Se é uma de cada lado, conseguimos mexer mais facilmente, que é o ponto de equilíbrio e o ponto de estabilidade mínima. E o contrário, se metermos o peso todo num prato só, ele fica em estabilidade máxima. A vida é o movimento da estabilidade para o equilíbrio e o meio estéril, o movimento estéril, é o movimento do equilíbrio para a estabilidade. Portanto, basicamente é o que se observa. E temos então que no meio vivo temos organismos, que é uma realidade programada. Portanto, quando vemos um ser vivo, há um ADN, a ADN é a programação desse ser vivo. No meio estéril é uma realidade corrente, portanto, é um conjunto de regras fixas e depois aquilo dá estados aglomerados. Não temos ciclos de equilíbrio, não temos ciclos de estabilidade, de queda para a estabilidade. Portanto, a vida é um movimento de equilíbrio. Organiza os elementos em formas de equilíbrio. E é daí que vem a tal espécie humana, que é um conjunto de espécies. Portanto, temos o ecossistema, que são um conjunto de várias espécies, que é um corpo. As espécies funcionam todas interligadas uns com os outros. Portanto, em termos técnicos, o nosso estômago tem a química necessária para nós comermos o elemento anterior na cadeia alimentar. Portanto, há toda essa parte técnica de poder digerir elementos, está especificamente relacionada com o funcionamento do ecossistema. Portanto, temos ecossistemas, temos as espécies. As espécies terminam grupos e dentro dos grupos temos os indivíduos. A vida é um movimento e termina a atividade, termina ciclos. E depois temos os executantes dos ciclos. Portanto, um ser vivo é um executante de um ciclo já definido. Portanto, ser vivo é uma realidade programada para executar uma tarefa já definida. O ciclo é sempre o mesmo. Na espécie humana, nós nascemos, temos a infância, os comportamentos da infância, puberdade, depois a adolescência, depois jovem, por aí fora. É sempre o mesmo ciclo. O ser humano nasce, executa o ciclo, morre, a seguir vem outro ser humano, executa o ciclo. Portanto, o ciclo é sempre o mesmo e os seres vivos passam por esse ciclo. Portanto, o ser vivo existe para executar um ciclo. E é um ciclo dentro do funcionamento do equilíbrio, que é um funcionamento. Portanto, para vermos o ser vivo é uma peça de um motor já definido. Portanto, o ser vivo está completamente definido. Não é uma realidade em aberto, é uma realidade fechada. O funcionamento é um sistema finito. E só funciona se estiver finito. Se não tiver acabado, o funcionamento, se não tiver acabado, não funciona, como é óbvio. Logo aí temos um ser vivo é uma realidade definida para um ciclo definido. Entramos então no domínio de tal realização. Como a realidade viva é uma realidade de equilíbrio, o equilíbrio tem partes de equilíbrio e parte de desequilíbrio. A vida tem sistemas de equilíbrio, tem tal saúde, em que os seres vivos executam a atividade para a qual estão definidos, e depois podem ter desequilíbrios e terem ciclos patológicos. A patologia existe para erradicar elementos em desequilíbrio, que é para depois dar espaço para ter-os novamente voltarem ao equilíbrio. Portanto, temos então ciclos saudáveis e ciclos patológicos, que são ciclos equilibrados e ciclos em desequilíbrio. Ou tóxicos, quando o desequilíbrio resulta na morte. Temos então o tal domínio do funcionamento vivo. O ser vivo é um executante de um ciclo definido. Realiza-se quando executa o ciclo para o qual está definido, para o qual foi projetado.
para o qual foi programada. Portanto, a espécie humana é programada para executar uma atividade definida. Se o ser humano executa essa atividade, realiza-se como humano. Se não executa essa realidade, vai executar um ciclo patológico. Temos então o contexto de funcionamento humano. O ser humano não existe para inventar mundos novos. O ser humano existe para cumprir um ciclo no mundo existente, no mundo real. Então, observando a espécie humana, sabendo esse elemento base, que os seres vivos existem para cumprir ciclos, temos então uma abordagem clínica à espécie humana. Então, a espécie humana esteve saudável até à Revolução Agrícola. Os seres humanos são omnívoros, são caçadores-recoletores, isso é o nosso ciclo. Nós estamos programados para ter esse ciclo. Os nossos proveitos são dentro desse ciclo. O ser humano, quando está saudável, forma grupos pequenos, forma sociedades, que são grupos de equilíbrio. Portanto, o ser humano não é um ruminante para formar rebanhos, não é um canídeo para formar matilhas. A espécie humana tem um grupo específico, que é a sociedade. A sociedade é um grupo mais complexo, que tem um equilíbrio interno. A sociedade é um conjunto de sócios. Tal, um por todos, todos por um. Atuam para o benefício de todos, a tal rede social. Portanto, na Revolução Agrícola, a Revolução Agrícola é um desvio comportamental profundo, em que observa-se a saída do ciclo humano. A espécie humana deixou-se de realizar como ser humano e passou a realizar uma patologia comportamental. Os caçadores-coletores eram maiores e mais saudáveis que os agricultores, só que os agricultores reproduziam-se muito. Ao resultado, há um desvio comportamental para a agricultura. Os agricultores vão suplantar os caçadores-coletores, os saudáveis, e vamos tendo a tal Revolução Agrícola. As principais consequências da Revolução Agrícola é a destruição da saúde humana. O desvio comportamental determina a perda de sanidade da espécie humana. Saúde é o patamar de funcionamento ótimo de um ser vivo, de um organismo vivo. Portanto, a saúde é o ponto máximo desse tal ciclo, em que ele se realiza com o mínimo de perdas, e a partir daí, se tiver patologias, vai tendo perdas. Portanto, quando o ser humano passa a comportar-se fora do ciclo saudável, vai estar a comportar-se no domínio das perdas. E a primeira perda é a saúde social. Com a agricultura há um excesso de população, e esse excesso de população vai determinar um destruidor desse excesso de população. Portanto, a agricultura vai trazer o parasita dos agricultores, que é o agente da guerra. O agente da guerra instala-se quando aparece a agricultura. Porquê? Porque é quando há a condição patológica, o excesso de população e o excesso de meios, que permite a tal deformação e a tal agente patológico, o tal agente da guerra. Portanto, se a população cresce muito, depois vem os indivíduos da guerra e abatem novamente essa população. Portanto, há aí um ciclo. Estamos no domínio da biologia. Sempre que há um desequilíbrio, forma-se uma patologia para acabar com esse desequilíbrio. Então temos o agente da guerra, que maltrata e destrói os camponeses. Portanto, antes da Revolução Agrícola, havia confrontos, mas não havia guerras. Primeiro porque os grupos são pequenos, um grupo humano vai dos 20 aos 40 indivíduos, são grupos relativamente muito pequenos, e não dá para manter uma guerra durante muito tempo, porque não há armazém de meios. Os caçadores-coletores caçam, comem, e depois no dia seguinte têm de voltar a caçar e comer novamente. Não há arrecadação de meios. Portanto, não havia o troféu, não havia o botim. Não valia nada assaltar, atacar outro grupo, porque não havia nada para saquear. Não havia o troféu. E depois, em termos logísticos, para a guerra, eles, no final de 2 ou 3 dias, têm de ir caçar, porque deixam de ter o que comer. Portanto, a guerra não tinha condições para se formar nos caçadores-coletores. Os confrontos sim, as guerras não. A guerra é uma consequência direta da agricultura. Tal excesso de meios, excesso de população. E população que se pode dedicar à guerra, porque depois tem os meios assegurados para continuar. Toda a logística da guerra continua a existir. Portanto, a primeira perda
resultante da Revolução Agrícola foi a perda da saúde cultural. Um grupo de poder é o contrário. É a putrefação do grupo humano. O grupo humano é um grupo horizontal, um conjunto de sócios. O poder é um grupo vertical, em que há um parasita que abusa dos outros todos. Portanto, na sociedade, o indivíduo pertence à sociedade, é um sócio da sociedade. No poder, o grupo é do poderoso, é subalterno do poderoso. Na sociedade, os indivíduos são livres, porque estão em paridade, estão em equilíbrio. No poder, estão subalternos ao agente patológico. Portanto, perdemos aí, ao perder o grupo, o ser humano perde o seu proveito efetivo. Nós somos animais sociais, o nosso proveito efetivo é proveito social. Os nossos sentimentos positivos são sentimentos sociais. São com os filhos, entre mães e filhos, entre casal, entre amigos, são tudo sentimentos sociais. Quando o grupo fica doente, vão ter os sentimentos negativos, como a inveja, a raiva, o desprezo uns pelos outros, o ódio, que são dores existentes em grupos disfuncionais. E um grupo de poder é um grupo totalmente disfuncional. Enquanto os indivíduos, a base do poder é a ameaça, é uma delinquência. Uma sociedade é uma rede social, um poder é uma rede antissocial. Os indivíduos estão lá submetidos ao agente patológico, ao poderoso. Essa patologia aparece e passa a ser pandémica com a agricultura. É um dos efeitos da Revolução Agrícola. Outro efeito catastrófico foi a saída da espécie do habitat de onde ela faz parte. A espécie humana passou a ser uma espécie invasora de outros habitats, porque através da agricultura consegue estar em sítios onde não devia estar. A rotina do agricultor é péssima. É o tal de trabalho. Um ser humano saudável não trabalha, caça. Tem caçador-recoletor e vive em sociedade. E não tem de andar a manter terceiros. E pessoas que não conhecem lado nenhum, que passou a existir quando passou a haver poder. Uma grande parte da população é submetida para entregar o proveito da sua atividade a terceiros. Ao sair do habitat, novamente em termos clínicos, vai perder eficiência. Portanto, nós temos um conjunto de características humanas para funcionar dentro do habitat de onde fazemos parte, para os quais estamos programados. Quando vamos para fora, deixamos de ter condições para ter essas atividades. E observa-se nos sítios muito pobres, observam-se depois os traumas da população de quem vive fora do habitat da espécie humana. Não só nos desertos, como no inverno. Como nós estamos na Europa, é mais fácil dar o exemplo dos germânicos. Os povos germânicos são povos que perderam as guerras todas. Portanto, quando o indivíduo perde, é obrigado a fugir do sítio melhor e vai para sítios cada vez piores. Como tem agricultura, não morre. Vai continuar a persistir. Resultado, vai ter os traumas decorrentes de estar fora do habitat. E um desses é o tal medo do futuro, que é o que nós temos hoje, vindo dos germânicos. Na África não há o problema do futuro. Porquê? Porque o dia amanhã vai ser igual ao dia de hoje. Fora do habitat humano, não. Se eles não se prepararem para o inverno, o futuro é o próximo inverno, que os vai matar. Estão em sítios fora do habitat humano e depois vão ter o trauma de que no futuro vai haver um inverno, portanto uma ameaça constante durante toda a vida. Portanto, todos os anos há a ameaça da morte do próximo inverno. Isso depois dá o tal trauma presente na cultura. Na cultura é um elemento de análise clínica. A cultura é a anamnese. Na cultura vamos encontrar os traumas das populações. Portanto, a história é a anamnese do grupo, da espécie, e a cultura são os efeitos da vivência dessas populações. Então vemos esse trauma do inverno, esse medo do futuro, esse destruir o presente em função do futuro, porque está uma ameaça ao futuro. Portanto, e essas populações são extremamente agressivas. Perderam os comportamentos sociais e passam a ter comportamentos antissociais, porque se há pouco alguém vai morrer no próximo inverno e eles então têm comportamentos antissociais. E tivemos logo outro efeito catastrófico decorrente da agricultura. A população sai do habitat e vai ter os traumas decorrentes de estar fora do habitat, como as perdas de características humanas e comportamentos humanos. Passam a ter características desumanas e anti-humanas. Portanto, a Revolução Agrícola é a primeira catástrofe da espécie humana, da perda do tal ciclo saudável.
E com essa perda do ciclo saudável vai começar a ter os ciclos patológicos das guerras contínuas. De agricultores há guerras, que é o agente patológico. A seguinte revolução foi a revolução industrial, que é um desvio ainda mais acentuado. A população industrial é diferente, funciona de maneira diferente, é um corpo diferente da população camponesa. Portanto, o parasita dos operários é diferente do parasita dos camponeses. O parasita dos operários é o agente de mercado. Portanto, se a agricultura produziu meios suficientes para a comida e para todos sobreviverem, vem o agente da guerra e mata-os todos. Na indústria, se a indústria produz objetos para todos, vem o agente de mercado e corta o acesso da população aos meios que ela própria faz. Portanto, o agente de mercado é um parasita de camponeses. O agente de mercado é um parasita de operários. Porque a população não está organizada em economia. Perdeu o seu grupo saudável, deixou de se organizar em sociedade, passou a ser organizado em poder, e o poder é sempre resultante de uma delinquência. A delinquência bélica, no caso dos camponeses, uma delinquência mercantil, no caso dos operários. Portanto, novamente, saída do ciclo saudável humano, entrar no domínio das patologias. Novamente, domínio da patologia social. O grupo passa a apodrecer. Se o agricultor, quando não estava em guerra, tinha um período mais ou menos de calmaria, o operário, se não trabalhar todos os dias durante todo o ano, cortam-lhe o acesso aos meios, ele pode não ter o que comer. Portanto, o operário vive pior, tem um passado muito pior que o agricultor. O agricultor não passou pela miséria e pela desumanidade do operário. O operário nascia e morria nas minas de carvão, morria nas fábricas e está todo o ano debaixo do jugo do parasita mercantil. Enquanto que o agrícola não. O agrícola só tem os períodos de cultivo e de colheita e depois o resto do ano está solto. Portanto, houve um recrudescer das condições da espécie humana e os comportamentos antissociais aumentaram. A guerra tem episódios agudos, o mercado é crónico. Durante toda a vida o indivíduo tem, se não tiver autorização do agente de mercado, pode ir parar à miséria no dia seguinte ou no próprio dia. Se não tiver o tal dinheiro, já não come nesse dia, que é uma coisa que não acontecia na população agrícola. Portanto, estamos aqui a ver o parasita mercantil é pior que o parasita bélico. Um mata-o de forma bélica, o parasita mercantil mata-o à fome. Vai humilhá-lo até à morte. Hoje, quem não tiver dinheiro vai parar à rua para dar o exemplo a quem não obedecer ao parasita mercantil. Isso é porque a população deixou de se organizar em sociedade. Passou a organizar-se em poder. A população que se organiza em sociedade não permite o poder. Uma população que não se organiza em sociedade vai ser submetida a um poder. Obviamente que há exceções. A civilização, que é a civilização? A civilização é tal sociedade. Civitas era a cidade e o agricultor no século V a.C. era um homem livre porque se organizava em sociedade. E a sociedade vivia na cidade. E a base da sociedade é o civismo obrigatório dentro da cidade. Então formavam um corpo social. E eles organizavam-se para não serem submetidos, organizavam-se contra o agente da guerra. A tal instituição militar. Há uma grande diferença entre uma instituição militar e um exército privado. Um antídoto do outro. O exército militar defende a sociedade e se conseguir alguma coisa, distribui pela sociedade. Um exército privado é tudo para o dono, é tudo para o agente poderoso e os prejuízos para os apoderados, como é lógico. Portanto, aqui opostos. A base da sociedade é a religião que a determina, porque no funcionamento humano, no funcionamento do grupo, o cérebro do grupo é a cultura. A cultura é a programação do comportamento do grupo. Portanto, é na cultura que vamos ver se a população está saudável ou não está saudável. Se a cultura apresentar elementos de civismo, de sociedade, de organização social, está saudável. Se apresentar elementos de poder, é porque está doente. Portanto, tem uma cultura de parasitismo. O agricultor no século V a.C. era um homem livre porque tinha uma religião da sociedade. A base da cultura é religião, regime, rotina. A religião vai determinar
a forma como veem o mundo e o que devem fazer no mundo e a execução do mundo, e o que deve ser feito. O regime é a organização do grupo e a rotina é a execução do que foi definido. Portanto, no século V a.C., a religião era a religião dos manos, eram politeístas, os deuses viviam em sociedade e o grupo repetia o modelo da sociedade, que era o tal regime da sociedade. Que é um conjunto de sócios, todos em equilíbrio, tinha a tal justiça, tem a balança, para que nenhum sócio ficasse acima nem ficasse abaixo, o tal direito, e defendiam-se eles próprios. Portanto, eles tinham, organizavam-se, a sociedade organizava-se para a guerra, portanto, a instituição militar, para não serem submetidos por um agente de poder. E para não serem submetidos por um agente de mercado, eles tinham a tal economia. A economia é a regra da casa, a regra da sociedade. A economia, como é que se sabe se uma população tem economia ou não tem economia? É pela propriedade. Se a propriedade for resultado das regras da casa, tem uma economia. Portanto, propriedade, resultado das regras dos sócios. Se a propriedade foi o resultado de uma guerra, como era na primeira parte da Idade Média, é porque não tem economia, tem um poder. Se a propriedade for o resultado do negócio, como temos na segunda parte da Idade Média, que atualmente também estamos num poder. Portanto, a civilização quer dizer saúde social. E o que é estrangeiro à saúde é a patologia, a tal poder. Portanto, poder é a barbárie. Os períodos de saúde e períodos de patologia. Períodos de saúde é a civilização, períodos do que é estrangeiro à saúde humana. É o tal bárbaro. Bárbaro quer dizer estrangeiro. Estrangeiro à saúde humana é tal poder. Depois de um período de saúde, tivemos um período de poder. Estamos em plena Idade Média mercantil, que é um período de barbárie total. Não só destruímos as estruturas humanas, tal poder, como destruímos os ecossistemas. Portanto, o ser humano, há uma perda de orientação total. O ser humano, em vez de se realizar como humano dentro dos ecossistemas, faz exatamente o contrário. Destrói-se com comportamentos desumanos e anti-ecossistemas. No final, o que é que tem? Estupidez total. Estupidez, comportamento para prejuízo de todos. Tem vidas humanas destruídas e ecossistemas destruídos. Portanto, isto tem a ver com o tal desvio comportamental decorrente da perda da sanidade mental, que é outro dos efeitos do poder. Portanto, estamos a ver que quando o ser humano sai do seu domínio de saúde, do ciclo da espécie humana, tal caçador-coletor, em que vive dentro do habitat onde faz parte, em que tem o grupo para o qual está programado para ter, e tem o proveito disso, vai entrar em domínios de patologia cada vez mais tóxica. Portanto, patologia com crises agudas, no caso da guerra, e uma patologia crónica que leva à toxicidade, no caso do mercado. A base é a religião. A religião, quando era a religião da sociedade, os deuses da sociedade, eles viviam em sociedade. Quando apareceu a teologia abrâmica, novamente, de uma população que está fora do habitat humano, do deserto, e que tem um desvio comportamental e uma perda de sanidade mental típica de quem está fora do habitat humano, não tem a capacidade intelectual que têm os humanos, apresenta um Deus estúpido, um Deus sozinho e completamente estúpido, que só está contente com a miséria alheia. E esse Deus é tóxico. Portanto, a teologia abrâmica é tóxica e é factual. Portanto, temos muitos séculos de teologia abrâmica. A teologia abrâmica, o tal Deus sozinho ensina a fazer um poder. Faz um inferno ao outro para obrigar a submeter. E depois apresenta a putrefação grupal, o grupo tóxico, o grupo doente, como sendo a norma, o tal rebanho do Senhor. Portanto, o Deus pastor, um pastor, em termos biológicos, é um parasita de rebanhos. Conduz o rebanho para depois comer os elementos do rebanho. Portanto, atua contra o rebanho porque é um parasita de rebanhos. O Deus parasita de rebanhos é o modelo do delinquente que parasita seres humanos. O tal poderoso. O poderoso atua sempre contra o ser humano. O poder só se instala quando destrói a sociedade. O poderoso é sempre contra a sociedade. Porque a sociedade é a negação de poder. A sociedade é um grupo em equilíbrio, um grupo de sócios, em que eles, para decidir, têm de perguntar a todos os sócios, um poder? Não, um poder é exatamente o contrário. É o indivíduo que manda, são obrigados a obedecer. Portanto, o poderoso só se instala quando cria uma ameaça, cria um problema e
e destrói a sociedade e forma tal poder, forma tal grupo vertical. A população vê a patologia como sendo normal porque tem o modelo do Deus delinquente, do Deus patológico, Deus tóxico, aliás. Resultado, em termos práticos, a teologia abrâmica é Deus judeus, cristãos e islâmicos. Primeira parte da Idade Média, cristãos, genocídio de judeus e de islâmicos. A seguir, islâmicos, genocídio de cristãos e judeus. E agora o que os judeus têm poder, genocídio de islâmicos e cristãos. Portanto, é factual que a teologia abrâmica destrói a sanidade mental da população. A população perde as suas características humanas e passa a ter comportamentos anti-humanos a praticar crimes contra a humanidade. Porquê? Porque não há noções elementares de saúde cultural. Temos um tóxico abrâmico, uma invenção dos hebreus, que era um povo completamente estúpido, um povo aberrante, um povo buçal, que fez um Deus buçal, inventou um Deus buçal. E essa buçalidade, ao instalar-se, vai destruir toda a saúde comportamental da população humana. E é isso a grande diferença entre um agricultor no século V a.C. e um agricultor no século V depois de Cristo é a religião. O agricultor no século V a.C. tinha teatro, tinha jogos desportivos, tinha banquetes, e era um homem livre. O agricultor do século V depois de Cristo é um submetido ao agente da guerra. Quando não está a morrer na guerra, está a ser abusado pelo agente da guerra. E na segunda parte da Idade Média, o tal operário, quando não está a trabalhar para o agente de mercado, está a ser abusado pelo agente de mercado. O agente de mercado está sempre a dizer que ele deve-lhe tudo. A população faz, depois paga ao agente de mercado para aceder àquilo que ela faz. E ainda fica a dever ao agente de mercado, porque há um elemento fundamental que é, quando há um poder, a população paga por ter obedecido. E quanto mais obedecer, mais paga. Isso é factual. E se obedecer muito, vai ter de pagar muito mais. Pagar com a vida, no caso da guerra, e pagar com a submissão total durante a vida toda a manter banqueiros e afins, corte parasita. Um poder é sempre um parasita. É um agente patológico, atua na destruição do grupo para depois parasitar o grupo, o tal parasita de rebanhos. A religião, regime, rotina. Portanto, religião de poder, regimes de poder, rotinas de mal viver, rotinas de delinquência. A base de um poder é a ameaça. O poderoso instala-se sobre a ameaça. Se não tiver capacidade de ameaçar, o poder pode desaparecer. Pode. Não quer dizer que desapareça, porque um dos outros efeitos do poder é a perda da sanidade mental da população. Quando a população está saudável, não aceita o poder. Numa sociedade, não aceita o poder. No caso da sociedade greco-latina, a civilização, alguém que fosse mandar na família, porque é uma instituição, é uma religião familiar, tem vários patamares, um conjunto de famílias dá uma gens, várias gens dão uma cúria, várias cúrias dão uma tribo, 3 tribos dão uma cidade. Quem manda na família era o pater familias. Se um indivíduo fora fosse mandar na família, era uma ofensa gravíssima à família. Portanto, ele não aceita o poderoso. No ritual deles, a família é que faz o seu próprio ritual. Não tem um elemento do poder. No caso da teologia abrâmica, aparece sempre lá o padre, não é? É ele que vai decidir, que é para manter a população submetida ao poder. Isso não acontece na religião dos humanos, porque aí é uma sociedade, e na sociedade o indivíduo decide o seu próprio rito, porque a religião é dele e ele tem responsabilidade sobre isso. Então, estamos a ver aqui uma estrutura completamente oposta. Quando está debaixo de um poder, a população perde a sua autonomia, perde a orientação total. O que é que se vê? Se na sociedade não permitiam na guerra, não permitiam agentes de poder, agora, debaixo da teologia abrâmica, a população colabora com quem a destrói. Ou seja, o desvio comportamental é muito pior e observa-se a população a colaborar com quem a destrói, a colaborar com o agente patológico. Na primeira parte da Idade Média, temos uma corte que se dedicava a inventar pretextos para matar a população em guerras. E matar a população em guerras durante milénios, mil e tal anos, 15 séculos no mínimo.
E agora temos uma corte mercantil, os tais banqueiros e os seus amigos, uma corte mercantil a inventar pretextos para saquear a população, para provocar mau viver da população, retirar meios à população. A população produz os meios e depois eles retiram o acesso aos meios para lhes submeter a eles. Portanto, o agente patológico, o poderoso, atua sempre da mesma forma, cria um problema à população e depois exige ser mantido e obedecido para acabar com esse problema. Portanto, na primeira parte da Idade Média, o agente da guerra destruía a paz e depois a população tinha de pagar para ter a paz que o agente destruiu. Portanto, o camponês trocava a sua serventia pela segurança do castelo do senhor, que era o homem da guerra, o homem que destruía a paz, e eles depois colaboravam com eles. E morriam pelo indivíduo que matava a ele e à família. Resultado, o agente patológico dedicava-se a inventar pretextos para matar a população e matou a população durante séculos. Agora, na segunda parte, é a mesma coisa. O agente mercantil cria o problema do acesso aos meios que a população produziu. A população produz os meios, não tem acesso aos meios porque obedece ao agente mercantil. Em vez de se organizar a economia, distribuir os meios em função dela própria, não. Andam ao caso de um agente de mercado. Portanto, o que acontece? A população colabora com quem lhe destrói o acesso aos meios. Aceita o poder do agente de mercado. Aceita a corrupção mercantil, tal como aceitava a delinquência. Propriedade resultado da guerra, portanto, era colaborar com os assassinos. Propriedade resultado do negócio é colaborar com o agente patológico, com o corruptor. Que é isso, a oferta e da procura, em termos clínicos, não é? Oferta, o indivíduo por preço do meio, não usa e não deixa usar, a não ser que lhe paguem. Chama-se isso chantagem. E a procura é suborno. O indivíduo vai lá e suborna para ter aquilo que ele quer. Portanto, chantagem. E suborno, estamos no domínio da corrupção. E o que se observa é que a população colabora com os agentes da corrupção mercantil. O resultado é submetido por eles e vai ser abusada sempre, de forma cada vez mais cruel. Cada poder tem o seu clero, outro agente patológico, cuja função é destruir a sanidade mental para a população aceitar o poder. E aí temos a instituição militar, temos a instituição medieval encarregue do atraso medieval, que é a tal universidade. Primeiros séculos pregava a morte aos infiéis, para a população se andar a jogar os jogos dos assassinos. Uma religião bélica. Portanto, o clero existe para submeter a população e domesticar a população ao poder, portanto, dedicar a população ao agente patológico para uma vida total. E agora a universidade prega morte aos ecossistemas no altar do progresso científico. Porquê? Porque o agente mercantil, a tal mercadoria, é a destruição do meio. Resultado, a população acha normal passar a vida em campos de concentração industriais a destruir ecossistemas, a ter uma vida deplorável, sempre a ser abusado pelo agente de mercado. Porque tem a tal universidade a dizer que a realidade é assim. E que não há outra forma, que é universal. Não há outra forma. Portanto, a universidade sempre mentiu, é uma instituição de crenças. Antes era a crença teológica e agora é a crença nesse mito do tal progresso. E o processo da universidade é sempre o mesmo. Crença, delinquência, poder. Uma crença para justificar a delinquência que, por sua vez, vai resultar no poder. Exatamente o contrário da saúde, civismo, sociedade. O ser humano precisa do grupo para se realizar. O ser humano só é ser humano se executar atividades humanas, que só acontecem dentro de grupos que permitem essa atividade humana. A tal interligação de indivíduos que estão do mesmo lado. A universidade faz sempre o contrário. Prega-se exatamente o contrário. Submissão da população ao poder. Delinquência ambiental para poder mercantil. Crença no tal progresso científico, que também é outra aberração. O progresso não é uma realidade, é uma interpretação da realidade. O que é progresso para um não é processo para o outro. O progresso científico é o retrocesso da saúde ambiental e da saúde da espécie humana. Portanto, progresso científico, crença, né, um mito, andam à procura de conhecimentos para destruir ecossistemas, tal ciência. Ciência é a religião da corrupção, que diz que devemos destruir os ecossistemas, né? A vida é má, eles é que são bons, e apresentam um discurso delirante em que a tal comunidade científica se apresenta como o Messias salvador da humanidade contra o ecossistema.
que é aberrante. O resultado disso é a destruição do ecossistema e a destruição da espécie humana. E estamos no domínio da estupidez científica. Portanto, ficamos a saber que se dermos conhecimentos a um estúpido, ele vai usar os conhecimentos para prejuízo de todos. Se ensinarmos ao estúpido um método de extração de conhecimentos básico, de tentativa e erro, tal método experimental, o estúpido vai usar o método experimental para procurar conhecimentos para produzir prejuízo para todos. E prejuízo para todos não é só prejuízo para os humanos, é prejuízo para os humanos e para todos os seres vivos na Terra. E isso chama-se ciência, que procura conhecimentos para a corrupção dos ecossistemas. E o resultado são os ecossistemas corrompidos. Portanto, a ciência é uma semi-religião, portanto, é uma consequência da religião abraâmica, tal Deus criador de mundos, depois tem agora o clero criador de mundos, para fazer funcionar o tal mercado, o tal parasita de operários. O resultado que nós temos hoje é o resultado de uma patologia cultural grave. Não temos noções de higiene cultural. A população apresenta delírios catastróficos, como o delírio científico. Não tem o usufruto humano porque não tem o meio humano. O meio humano está tudo completamente corrompido, é só poderes, e o ser humano não tem o usufruto humano, não faz as tais festas e banquetes que fazia na sociedade porque não tem sociedades, tem poderes. Resultante, quem perde mais é a espécie humana, que é que está a trabalhar para se autodestruir. É ele ao meio. Decorrente da perda de orientação vinda de religiões tóxicas. E é isto.